Fala pessoal, eu sou o Agaz, a gente tá aqui no Criadores de Conteúdo e hoje um vídeo diferente, um vídeo mais motivacional, eu já vou explicar pra vocês porquê, mas a gente vai falar nesse vídeo sobre você deve desistir depois que você ter o primeiro fracasso? Caras, de vez em quando eu gosto de fazer uns vídeos assim, eu gosto de sempre estar tentando arrumar um jeito de incentivar vocês, porque eu acabo me incentivando quando eu tô fazendo isso. Eu sei como que é uma porcaria essa coisa da criação de conteúdo, principalmente quando a gente não tem resultados, isso pode acontecer nos primeiros anos, né? Ou então pode acontecer pra sempre, ou às vezes não. Claro que a gente tenta que seja o menor tempo possível de fracassos, mas é tenso essa coisa da gente fazer e às vezes você faz, se dedica bastante para fazer o seu melhor. Quando você coloca a cara a tapa, né? Quando você coloca o seu vídeo público, sempre aparece aquela pessoa para xingar, para falar que você fez isso errado, aquilo errado, não sei mais o que. A pessoa não para pensar em estilos e normalmente essas pessoas não têm aí uma bagagem para saber o que estão falando, mas ainda assim julgam e falam. Então é tenso, é complicado e a gente vai falar aqui hoje sobre 3 séries, na verdade 2 que eu acompanho e uma que eu não acompanho, que poderiam ter desistido, poderiam ter acabado, e eu gosto de dar esses exemplos, eu gosto de falar desse tipo de coisa porque serve pra nossa vida, serve pra você que tá começando a criar conteúdo, serve pra você que já tá criando conteúdo, tá tendo algum resultado, mas tá se comparando com coisas grandes, e às vezes você cria e as pessoas viram e falam, nossa, que bosta, que porcaria, deveria ter feito isso, faltou aquilo, tem que colocar mais isso e mais aquilo, sendo que não tem, sei lá, embasamento. A maioria das opiniões são complicadas, né? Feedback é muito bom, mas você tem que saber separar, porque um monte de feedback vai ser lamentável e não vai fazer parte do que você está fazendo. Um monte de feedback é feito, na verdade todos eles são feitos sem saber da sua realidade, mas às vezes te afetam. A gente vai falar sobre The Office, a gente vai falar sobre Supernatural e a gente vai falar sobre Seinfeld. Se você não conhece nenhuma dessas, vá lá e conheça. Então, primeiramente, vamos falar sobre The Office. The Office é uma série que eu comecei a assistir recentemente no início do ano, e me apaixonei por ela. Ela tem um humor diferenciado, não é pra qualquer um, é um humor mais ácido, mais voltado para o humor britânico. Enfim, se você conhece, você sabe que é foda, se você gosta. Se você não gosta por causa dessas razões ou por causa de outras, tudo bem. Mas o que eu quero dizer aqui, é voltado para a criação de conteúdo, é que The Office, se vocês não conhecem a história do seriado, não dentro do seriado, mas de como ele foi produzido, eles fizeram 6 episódios iniciais, buscaram alguns atores e fizeram. Né, baseado no The Office britânico, que tinha esse humor diferenciado, eles pensaram assim, será que isso vai ser aceito muito bem nos Estados Unidos? Porque na Inglaterra já é uma coisa mais típica, né? Já é cultural, aquele humor meio, às vezes, beirando o racismo, beirando alguma coisa, mas fazendo sátira de situações acima. Você precisa se colocar num ponto acima para você entender a proposta deles. Se você olhar de frente, você fala, nossa, que racismo e tal. Então eles pensaram assim, será que isso vai funcionar nos Estados Unidos? Será que a gente vai conseguir fazer dar certo? Fizeram 6 episódios, daquele jeito. Os primeiros eles já cutucaram sinistramente, o terceiro episódio foi sobre etnias, então eles zoaram um monte de etnias, um monte de pessoas tipo indianos, asiáticos, e foi meio tenso, meio pesado. E a primeira temporada tem só esses 6 episódios. E a crítica, as pessoas que assistiram, odiaram, né? Detonaram, falaram, nossa, que bosta, que porcaria, lixo e tal e tal. Foi uma aceitação muito ruim, muito baixa. E aí os caras foram avaliar, porque todas as séries de televisão são feitas assim. Fazem uma temporada, 1, 2, fecha o contrato, termina isso, eles avaliam, né? Antes de terminar, 6 meses antes, eles avaliam o projeto, né? Tipo assim, como é que tá? Tá indo bem? Tá tendo muita aceitação, muita audiência? Tem futuro ou não tem futuro? Se não tiver tanta audiência, se tiver ruim, eles cancelam. Se tiver bom, eles continuam e renovam para mais 1, 2 temporadas, reescrevem, contratam os atores de novo, fecham o contrato e tal, certinho, e continuam fazendo. Então eles pararam para analisar e viram que tava horrível, tava tipo as pessoas xingando, a crítica não recebeu muito bem, mas eles falaram assim, olha, foram só 6 episódios. Vamos tentar fazer uma temporada. A gente renova para uma temporada, a rede de TV aceitou e tal, e pronto. Era uma série que passava tipo em horário lamentável e tal, e renovaram. E aí, eles fizeram a segunda temporada com 20 e poucos episódios. Foram conseguindo adaptar, polir, né? Continuaram com o humor pesado deles, mas não tão pesado, deram umas cortadas aqui e ali, buscaram algumas formas de fazer com que a audiência
gostasse, se identificasse mais do que os primeiros 6 episódios. E se você assistiu os 6 primeiros episódios e o resto de The Office, você vai ver que tem uma mudança significativa na política deles, como eles conseguiram fazer, mantendo quem eles são de uma maneira interessante. E aí, a partir dessa segunda temporada, as pessoas começaram a adorar o iTunes, se eu não me engano. Ele foi tipo a primeira série lá no negócio da Apple. Eu não sei certinho onde foi, mas eles fizeram sucesso lá e aí fizeram sucesso na TV também. Começaram a cativar o público, começaram a evoluir, começaram a chamar atenção, rapidinho saíram do horário lamentável, foram pro horário nobre, brigar com séries de peso e começaram a ganhar, fizeram um sucesso absurdo e hoje são referência no sitcom. Eles fizeram uma parada totalmente diferenciada, totalmente eles, sacou? Então muitas coisas que surgiram depois de The Office, surgiram baseadas em The Office. Imagina se eles tivessem desistido lá nos 6 primeiros episódios porque a aceitação não foi muito boa. Vamos falar de Seinfeld, que foi uma história parecida. Jerry Seinfeld é um cara foda do stand-up. Não tem como você falar em stand-up sem falar de Jerry Seinfeld, que foi um dos precursores, um dos caras que levou isso pro mundo de uma maneira assustadora, popularizou isso demais lá nos Estados Unidos e no resto do mundo. Eles fizeram uma série Seinfeld, fizeram poucos episódios na primeira temporada pra ver. É comum isso, tá? Eles fazem poucos episódios pra ver a aceitação do povo, pra não gastar demais com uma temporada de 20 episódios e o pessoal não curtir. Então fizeram, se eu não me engano, 4 ou 6 episódios também na primeira temporada de Seinfeld e colocaram. O pessoal odiou, falou, nossa, que bosta, que porcaria, não sei o que. Eles decidiram que seria interessante, o projeto era interessante, tinha futuro, eles podiam dar uma polida aqui e ali, mas iam continuar fazendo da forma que eles fizeram. Renovaram por mais uma temporada e também durou 9 temporadas. É um sucesso absurdo, é uma das referências em sitcom e em stand-up. E todo mundo conhece Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld ficou bilionário, enfim, né? Imagina se ele tivesse parado lá no começo. Supernatural. Mesma coisa, fizeram uma temporada, e aqui no caso fizeram uma temporada completa, 20 e poucos episódios, não teve uma aceitação muito boa, não teve muita popularidade, mas o pessoal falou, não, vamos insistir, vamos fazer uma segunda, vamos depois fazer uma terceira, e a popularidade foi aumentando à medida que a série foi se desenvolvendo, as pessoas se identificavam mais com ela, o tempo ia passando e eles conseguiam fazer com que mais e mais audiência chegasse, divulgasse, mais e mais audiência chegasse. Hoje a série está na 11ª temporada, não tem previsão de acabar, pelo que eu sei, já ia acabar na 9ª, não, renovaram para a 10ª, aí ia acabar na 10ª, renovaram para a 11ª, enfim, eles vão empurrando, por quê? Porque tem público, porque tá popular, porque tá maneiro, porque o público deles gosta, né? Apesar de eu não acompanhar, a gente tem que reconhecer quando uma parada é de sucesso. Né? Independente de qualidade, de julgamentos assim, não é hora da gente fazer isso, tá? Esses preconceitos a gente tem que deixar pra lá quando a gente tá tratando de criação de conteúdo, porque se tá dando certo é porque tem mérito, independente se você gostar ou não, tem algum tipo de mérito ali, seja no marketing, ou seja na qualidade da parada, ou seja nos dois. Então por que eu tô falando isso pra vocês? Porque às vezes a gente tá começando e a gente não tem estrutura da família, a gente já fez um vídeo falando sobre apoio daqui, depois vocês procurem aqui no canal, a gente não tem estrutura de amigo, a gente não tem estrutura de ninguém, mas a gente acredita naquilo que a gente tá fazendo. E às vezes você coloca o primeiro vídeo e não foi muito bom, as pessoas vão xingar. Às vezes você coloca o segundo vídeo e não foi muito bom também, as pessoas vão xingar. Se você decide parar, se você decide não fazer, às vezes você está minando uma coisa que poderia ser extraordinária depois, né? Então sempre pense nisso, sempre pense nessas coisas na hora que você se sentir desmotivado. Pense que grandes projetos também surgiram de desmotivações, de coisas onde as pessoas não estavam acostumadas, não estavam preparadas. Grandes canais do YouTube americano ou YouTube brasileiro, se você for ver nos comentários, vai ter gente xingando. E quanto maior o número de pessoas você alcança, mais gente assim você também alcança. Porque infelizmente tem um monte de críticos aí na internet que saem por aí criticando, falando como se soubessem das coisas e dando opinião de como seria melhor, sem saber absolutamente nada. Então se você se deixar levar por esse tipo de pessoas, já era, sacou? O seu projeto vai pro saco, as suas motivações vão pro saco e é muito fácil a gente ser desmotivado, principalmente no começo, né, nessa coisa de criação de conteúdo. Então fica de olho e fica esperto. Eu quis contar esses 3 casos para mostrar para vocês que tudo, às vezes, fracasso é bom. Às vezes você fracassar é uma forma de você ver o que você errou, aprender para você voltar com uma parada mais eficiente e mais eficaz. Então fica aí esse recado nesse vídeo, espero que tenham gostado, espero que estejam curtindo esses vídeos aqui do Criadores de Conteúdo. Assista os vídeos anteriores, se você é novo no canal, se inscreve para continuar recebendo vídeos, visite o criadoresdeconteúdo.com.br e comenta aí embaixo o que vocês acharam, alguma opinião, alguma coisa do tipo, que vai ser bacana da gente ler e de outras pessoas também conversarem entre si e tudo mais.
Aí eu já ia me esquecendo, se você gostou desses vídeos, gostou do canal, gostou dessas dicas, clica aí no Patreon para você poder colaborar, se você quiser, claro, com uma quantia pequena. Por favor, não colabore com uma quantia grande, porque eu me sentiria extremamente mal, mas colabore lá pra gente poder manter o site no ar, pra gente poder continuar fazendo isso até eu conseguir monetizar de outras maneiras. Aí a gente cancela o Patreon, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!